Pronto, seguimos. Perdão. Então, sobre a fala, nesse capítulo do conflito, e nós, o povo ocidental, principalmente aqui no Brasil, se retratando, é péssimo, né? A tal DR, a famosa DR. Então, é sempre um problema enorme entre a maioria dos relacionamentos. E essa visão que eles trazem sobre a importância do crescimento, que na verdade, no fundo, independente do Ocidente Ocidente e Oriente, é para crescimento, porque é algo incômodo, mas a forma que eles encaram, tanto deles fazer os rituais, como quem estava no casamento participar, perceber isso e olha, vocês estão precisando de algum apoio. E como a gente não tem isso, ou se tem, é muito pouco falado, é muito pouco apoiado. E por isso, fazendo um comparativo, dá para dizer assim, até desde a pandemia, que a gente teve um reflexo de separações absurdas. Então, isso reflete muito a convivência e a falta desses rituais de ligação entre os casais e o apoio da volta. Aqui a gente fala, os padrinhos, né, normalmente, mas essa ausência também, cada um muito preso nos seus problemas individuais e não percebendo que essa visão do coletivo vai ajudar todo mundo. Eu lembro que conversas que eu tive com amigos que estão passando por processos de separação, conflitos no relacionamento, foram muito nutridores para mim também. Então, novamente, essa parte do texto fala muito sobre essa união, coletividade, parar e olhar para esses conflitos como uma grande transformação do casal. Só que não só por eles dois. Que acho que aí está a magia. É pelos outros também. Sim. Acho não. Pelo livro. E, pela minha opinião, é muito. Acho que é frágil demais só duas pessoas manter uma força ali da chama, da relação, do cuidado, de todas as nuances que tem na vida. Eu achei Sim. curioso, assim, esse capítulo. Na real, todos, né? Mas esse me pegou muito bem. Sim. Pessoais nos últimos tempos. Então, ela vai falar ali, né, dessa parte das reuniões familiares, serem justamente esse lugar, eu estou falando assim, de serem ritos, assim, mais de presença no mundo, de amor. Então, a forma que a gente constrói essas reuniões, a atmosfera que a gente cria. Eu sempre atrás da minha irmã e eu falando com os meus pais, porque é isso, eles sempre recebem, tipo, minha tia, minha madrinha, aqui, aí eles bebem a mesma coisa, comem a mesma coisa, falam das mesmas coisas, e não expande esse lugar, sabe? E aí eu lembro que eu fui falar assim com ele, gente, e aqueles amigos lá de vocês? Que tem eras, vocês não veem, mais. E aí eles começaram a fazer essas coisinhas, assim, então, nossa, então vamos fazer um jantar para que casal, mas a gente não vê há muito tempo. E aí que tá esse lugar do quanto alimenta e fortalece ali uma unidade familiar que a gente, inclusive, não sabe. Então, por exemplo, aí veio esse casal que veio assim com umas histórias cabulosas, um monte de coisa acontecendo, e aí justamente, né, coisas que eles nem imaginavam, porque não estavam mais ali em convivência, mas eram coisas que podiam ser reparadas e um ajudar o outro, então, tipo, sabe, um momento de, nossa, podia acabar de todo mundo, e aí manteve contato, e aí ali, de repente, meu pai podia ajudar o cara em tal coisa, e aquilo tava batendo muito na relação, por mais que nem tivesse a ver com a relação, mas acaba tendo, né, óbvio. Então, assim, tem um pouco isso, assim, que tem muito a ver com a presença, a gente sair um pouquinho desse lugar de tá tudo bem, né? Tipo, nossa, vamos tipo, reunir, beber uma cervejinha, né? Isso é ótimo, legal demais, não tem problema nenhum. Isso é um rito também grandioso. Mas é isso, assim, se a gente for criando mais uma atmosfera bem acolhedora mesmo, assim, de profundamente ouvir o outro e deixar nele ali esse lugar de compreender que é isso, que não tá só, né? Que aqueles problemas ali, eles podem expandir, assim, mentalmente, porque senão é isso, fica muito difícil mesmo, assim, fica muito difícil. É isso, você fica ali e aí você só enxerga aquele negócio, então ter pessoas em volta que ajudam nesse processo é muito rico, assim, é muito, muito importante.
E aí, falando desse local, né, da importância do conflito, eu vou até, assim, para um âmbito individualmente falando mesmo, assim, como indivíduo, que, por 99% das pessoas não foram, né, ensinadas, não tiveram uma presença incondicional em um momento de emoções fortes, né? Então, a gente foi profundamente treinado, né, e cresceu, assim, com essa crença profunda de que é isso, de que emoções conflitantes, elas são horrorosas e que a gente precisa mudar o foco disso, que não pode ficar, permanecer ali. Então, tipo, nossa, eu tenho muitas memórias, assim, de pessoa que sentia muito, e aí acontecia uma coisa, cara, eu vomitava, tipo, eu sentia muito, meu corpo sentia muito, e minha mãe ficava puta da vida comigo, sabe? Ela falava, tipo, você não pode ser assim, você tem que parar com isso. Eu tava de, cara, eu não consigo não ser assim, como assim, sabe? E aí era aquele conflito, mas tem que tirar aquele conflito. Então, e aí as pessoas ficam justamente nisso, assim, de, cara, eu preciso me sentir melhor, eu preciso me sentir melhor, eu preciso me sentir melhor. Só que a gente tem que mudar esse foco, né, do eu quero me sentir melhor, e entender que eu vou me sentir melhor sentindo exatamente o que eu tenho para sentir aqui. É isso, tá tudo certo. Se tiver de sentir aqui, a gente sente aqui. Então, esse local da gente se ofertar essa presença profunda ali para ir desabando com essas crenças nocivas e ir lidando melhor com o conflito no mundo, assim. E porque é isso, né? Então, de novo, é isso profundamente individualmente, e aí vai ser isso ali para fora. Aí pode falar, querido, que eu vou meio que mudar aqui. É só destacar uma parte do texto que eu achei maravilhosa, que bate muito com o trabalho que eu faço, e tanto trabalho profissional, como que eu andei fazendo mais ainda no âmbito pessoal. Eu vou só ler essa parte aqui na página 122. Uhum. Nosso medo da exposição em uma cultura que todo mundo veste uma máscara pode prejudicar muito nossa capacidade de pedir ajuda. E é por isso que é tão crucial ter um círculo de amigos nos quais se confia que possa dar essa sensação de pertencer a uma comunidade. Então a gente retoma novamente essa questão da psique, de ter conflitos no casamento é ruim, não todo mundo tá boa praça, porque a DR é péssimo, porque sentir é péssimo. Então, novamente traz essa questão da comunidade, a gente olhar isso como uma coisa, naturalizar, né? Naturalizar conflitos. É Sim. normal, quem não tem conflitos, né? O problema é que a gente fica botando essas máscaras. Isso é algo que tem que. No meu trabalho, eu acabo atendendo muita gente que, tipo, eu evito conflito ao máximo, até que um dia explode, né? A briga é uma bomba atômica. Uhum. Então, e esse uso das máscaras, né? Que para mim, é um dos principais pontos desses conflitos entre as pessoas que não conseguem pedir ajuda, querem manter a boa aparência para a sociedade, né? A gente tem muito essa questão aqui, né, das facetas lá, fulano é assim com a fulana, então tá super bem visto e tá uma tragédia, né, a relação. Ah, Acho que é total. isso, essa parte. Maravilhoso. Bom você ter trazido, que é isso mesmo. Ela vai trazer muito, né, sobre a questão das máscaras, é a nossa grande questão aqui mesmo, humana. Então, desabar com isso é maravilhoso, quebrar com essas torres mesmo, né? E é isso, vai desabar ali com lugares que vão abrindo a roda mesmo, né? Então, ali a galera tá morrendo de vergonha, quer falar sobre isso, de repente a gente abre e trata isso com normalidade, e é isso, e as pessoas vão falar, nossa, olha só, então é isso, né? Tá todo mundo passando pela mesma coisa, os mesmos sofrimentos, os mesmos negociadas, e todo mundo com medo, com vergonha, né? Então, realmente é uma doideira muito grande, assim. E aí, quando a gente vai falar sobre esse local dos ritos, que é um pouco do que ela fala sempre ali, que para mim é muito importante, né? Que a gente, que é o que serve para o ancestral, assim, a gente foi ali treinado a vamos buscar o ancestral, igual essa boa velha coisa também, tipo, a galera, sei lá, vai parar num terreiro quando o negócio estoura, quando o negócio assim Sim, tá posso. horroroso, então vamos pro terreiro. Isso é a falta de rito, né? Porque não é normal que o negócio estoure, né? Se houvesse um rito, não precisaria chegar a um momento assim, né? Então, tipo, se tem esse trato com o ancestral, que ele é bonito, que ele é cotidiano, que ele é uma prática ali que eu exerço
é isso, assim, nas minúcias da minha vida, porque é isso, não precisa ser um troço que eu vou parar, e eu vou fazer outra coisa, não, mas é cotidiano mesmo, assim, é essa presença profunda cotidiana, onde eu vou sentindo essas coisas, é no alimento que eu tô ali fazendo e que eu vou me alimentar, na água que eu tô bebendo, nos minúcias mesmo, assim. Então, isso são ritos, né? E aí, isso serve para o casal também, assim, a importância disso ir acontecendo justamente para além de quando o conflito estoura, justamente porque é isso que a gente está falando, assim, porque o tempo todo a gente está experimentando conflito, né? Tipo, literalmente a nossa existência que é um conflito, tipo, as coisas elas estão permeando a nossa pele, literalmente, tipo, tá tendo atrito o tempo todo com algo. Isso não é necessariamente ruim, é simplesmente o que é, sabe? Então, tudo tem uma oportunidade gigantesca de harmonia, né? Que você fala, se existe conflito é porque existe harmonia. Então, a gente ritualiza, não é para ficar resolvendo conflito, a gente ritualiza justamente para que não deixe que uma energia estagne, não deixe que um negócio exploda, né? Não precisa ser como uma resolução de um negócio, mas é aplicar isso no cotidiano da nossa vida mesmo. De novo, então isso sempre vai do individual para o coletivo, assim, que é extremamente importante para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde física, mental, psíquica, de todas as maneiras possíveis, assim, todas as maneiras possíveis. Então, assim, eu acho muito grandioso, precisa instaurar isso real, assim, na vida. Esse livro, ele é inteiro sobre isso, né? Eu ia falar isso, ele é inteiro sobre a questão ritualística e, né, novamente, eu desde quando comecei a ler esse livro foi um fundamento disso, de inserir, ter mais consciência sobre essa parte ritualística na relação. Sim. E, cara, hoje eu tô numa relação e o que eu vejo, eu prezo muito nessa, na verdade, nessa nova relação, é a importância dos ritos que estão sendo feitos. Sim. A menor coisa que seja, às vezes aquele pensamento que vem de autossabotagem, de algum medo que vem de uma nova relação, de padrões de relações passadas, de algum movimento que a gente está mais frágil, sensível, é um momento para um rito, porque é antes de somar essa bola de neve, de cair essa bomba, então fazer pequenos ritos, que aí já senta, Então, cria ligação né, com a minha parceira. sim. E aí isso vai fortificando sem nem chegar ao ponto de crise, né? Não é aquela crise séria. Ela até dá o exemplo de um rito da água. Então, fala um rito forte, que é quando o negócio está muito feio, ou um rito mais do momento ali. Então é isso. A gente tem que também normalizar esses pequenos ritos. Só que, de novo, como a Marcela disse, a gente só vai para o terreiro, só vai para o templo, só vai para qualquer lugar quando o negócio está terra quase arrasada. E isso diz muito sobre a nossa preguiça. Porque É, isso é preguiça. Isso é a falta de estar consciente de si e empurrar pela barriga, que é a famosa que a gente fala muito sobre aqui. Só que é isso, é de cada um, é de movimento de cada um, de olha, isso, vamos lá, mesmo cansado, 11 horas da noite, e às vezes assim, que saco, vou fazer. Mas isso vai causar um movimento diferente lá na frente. Porque é isso, total. pediu para teus guias, para teus espíritos, teus ancestrais, são duas pessoas que estão ligadas emocionalmente, espiritualmente, fazendo um rito quase ao mesmo tempo, praticamente, com a intenção. É impossível não ter um movimento. Então, Exato. para mim, isso está sendo uma grande revolução na minha relação, e eu prezo muito, absurdamente, né? Então, eu agradeço muito esse livro, essa autora, essa guiança. É isso, obrigado. Demais. Porque é isso, né? É o terreno, assim. É óbvio que dá trabalho cuidar de um terreno, gente. Mas assim, a Ó, gente quer que ele prospere, que justamente que ele vá dar alimento para essa comunidade, então vai precisar de muito cuidado. Aí é isso, eu tô vendo que tem uma praga nascendo ali, vou deixar tomar conta de tudo para ir fazer alguma coisa e arriscar perder a plantação inteira, uhum, sabe? Uma coisa que poderia ter ido ali arrancado com a mão, pronto, sabe? uhum. Então aí a gente espera comprometer tudo, né, para e aí? E aí vão passar fome, né? Porque é isso, assim, porque quando a gente está falando dessa relação que nasce desse lugar, não está alimentando só duas pessoas. Ela está alimentando aí, a gente está falando de ancestralidade, está falando de origem, então a gente está falando de um alimento ancestral, a gente está falando de uma grande oferenda para
cara, para ancestralidade desses dois encontros, né, para tudo que tá por vir, para as pessoas que estão em volta também. Então, assim, é claro que é uma responsabilidade, sabe? É claro que exige, sim, que a gente esteja ali, que a gente esteja atento. E aí, isso que você tá falando, né? Aí você vai ter preguiça. Então, desculpa, o amor não é para você, porque não dá para ter preguiça quando o assunto é amor. Não dá para ter preguiça. Não dá. E o problema é que a grande maioria das pessoas tem, porque elas estão num viés muito egoísta do amor, né? E esse viés egoísta do amor é um viés de preguiça. Então, preciso que o outro fique fazendo por mim, só por mim, eu fazer pelo outro, eu quero ficar recebendo o outro. Mas, cara, vocês estão fazendo por si, estão fazendo pelo outro, porque estão fazendo por um todo, sabe? Então, se esse lugar não expande, aí realmente vai ser difícil, né? Então é isso, não se quer o amor, né? Se quer qualquer outra coisa, mas não é isso. Não é isso. Eu destaquei também que na página. Deixa eu ver qual é a página. 125, que fala que o objetivo desse ritual, né, de quando tem a crise, é de unir as pessoas, tanto o casal como as pessoas, então vão a fundo no problema. E às vezes realmente o casal é tão difícil de enxergar, porque tá dentro, e principalmente quando tá dentro, é muitas dores, e as dores tem uma turbidez, uma fumaça, e a gente não consegue ver realmente. Então tá aí as pessoas da volta, não vou dizer responsabilidade, mas a importância de conseguir ver sem estar dentro dessa fumaça e não ter partido também. É. Ah, eu sou mais de um, sou mais do outro, porque não é esse o objetivo, não é do indivíduo. E aqui ela fala muito sobre essa questão do Ocidente, que sempre a tendência é fazer o quê? Criar um tribunal da justiça, né? Tipo, gente, que. Ah, isso é muito tapa, esse livro é muito tapa na cara, assim, porque é uma coisa muito cultural nossa. Ah, a gente tem essa consciência a partir desse livro, de outros caminhos que a gente cada um trilha individual, mas se a gente solta a mente emocional, a gente volta a essa questão da cultura, de julgar, de tribunal de justiça, de sou eu. E esse rito, eu achei linda essa palavra, essa frase. O ritual exige que falemos com o coração. E isso tem a lógica da mente é um obstáculo para seu sucesso. E isso é uma partilha pessoal. Antes de eu ter a última conversa com a minha ex-esposa, eu tirei uma carta numa terapia que eu fui fazer antes de manhã, que eu fui me preparar para essa conversa. Eu tirei uma carta que era o seguinte: pensa com a mente, sinta com o coração, não o contrário. Isso foi só a mensagem que eu precisava ouvir. Sim. Então, eu falei com toda a profundidade do meu coração, ali pro término, e o que eu estava sentindo. Isso, pronto, não foi mente, não foi racionalizar. Até porque quando a gente fala no coração, a gente cria a conexão. E aí a gente tem a empatia, tem o sentimento, sente a dor e a felicidade do outro, o alívio, e isso não se explica, tu sente. E a gente está numa sociedade que valoriza muito o mental, o racional e pouco o coração, os menos emocionados, que nem a Marcela diz, sente muita emoção ali. Pô, você tá vomitando, cara, tá muito forte nela, vamos, não, que nojo, sei lá, né, N de julgamentos. E Sim. isso tá muito errado, tá? Quando tem um excesso, assim, é muita coisa tá transbordando, então tem que ter um acolhimento para esvaziando o pote. Sim. Mas só tá assim porque o racional foi muito acionado e pouco o emocional. Daí dá aquele transbordamento em excesso, né? A famosa catarse que a gente tem. Uhum. Sim, exatamente. Que é isso, ela fala muito mesmo sobre esse lugar. Que aqui é isso, né? Quando a gente tá falando sobre esse lugar de, vamos resolver um conflito, o que a gente tá falando é, vamos achar o culpado por esse conflito. A gente acha que resolver é achar o culpado. O Só tribunal, que não né? existe culpado. É isso, assim, que você tá falando, né? Tipo, não existe culpado. Tem essa frase que eu gosto muito, assim, que, cara, se tem uma pessoa ganhando, outra perdendo, ninguém tá ganhando. Ainda, né? Tipo, mas nas nossas relações humanas, não tem alguém que tá ganhando, se tem alguém perdendo. Isso não existe. Sabe, isso não existe. E é isso que precisa ser arrancado da gente, assim, é esse ego, esse lugar. Então, assim, é isso, não é um apontamento, não é um júri, não é uma sentença, não é para achar culpados, né? Então, eu acho lindíssimo esse processo, isso assim, de levar para a vida mesmo, de
realmente aconteceu algo, tá doendo muito. Então a gente vai conversar, vamos orar, vamos fazer uma oração antes, vamos convocar mesmo aí, sabe, mesmo assim, esse ciclo sagrado, vamos chamar os ancestrais, vamos chamar esse espírito, vamos chamar a nossa sabedoria antes disso. Mas aí o que acontece? Não tem tempo, né? Porque justamente precisa apontar o dedo. Então não tem tempo para isso. A gente precisa despejar, e a gente precisa falar, a gente precisa gritar, eu preciso falar o quanto eu tô certa, eu preciso falar o quão errado você tá, né? O quão que você me desgraçou, me feriu, e assim vai, porque a culpa é sua. Então, olha, só ego, só ego, só ego. Aí vira uma batalha mesmo, vai virar uma guerra interminável, porque não tem vitorioso nessa guerra. É impossível vencer algo assim. Né? Então, ok, foi horrível, pode ser a pior coisa do mundo. Vamos respirar profundo, mesmo que seja assim, para o fim. É isso, mas vamos respirar profundo e vamos conversar, como você falou, sabe? Era uma conversa que estava indo para o fim, mas vamos conversar com o coração aqui. Então, profundamente, porque. Não, e foi realmente. Sim. Demais, acredito muito. Então, assim, é muito isso. E isso também está muito envolvido, né, eu tinha anotado aqui que é ali, um pouquinho mais para cima, na página 122, que é esse lugar do não se apegar ao problema. Ela traz ali, que eu acho, assim, muito primordial, assim, porque o que acontece, na maioria das vezes, né, com as pessoas é que o problema gera uma persona, né? O problema, ele cria uma persona. E aí, ao invés de a gente resolver isso, a gente se identifica com essa persona que foi criada pelo problema. Então, a gente não quer resolver. A gente não quer resolver o problema. A gente se identificou com aquele lugar, né? Então, ela vai falar muito sobre esse lugar de, tipo, não virar vítima, sabe? Porque isso toma muita energia. Então, assim, quem quer se colocar nesse lugar, inclusive, ela vai trazer... Como é que ela fala? Deixa eu achar que era tão bom. Ela fala, enfim, melhor nem dar muito espaço, sabe, para essa pessoa, porque se ela quer alimentar esse lugar, e é isso, né, porque a gente vai colocar, a nossa energia vai crescer, e essa pessoa está colocando numa face que é isso, que é uma mentira, que a gente está falando das máscaras, né, que é uma mentira que ela criou ali através desse problema, então a gente está corroborando com uma ignorância profunda dela, né, isso vai se tornar uma doença, porque o que não é a nossa natureza é uma doença. Então, como é que a gente vai. Então, como que a gente vai deixar isso acontecer? Né? Oi? Oxe. Ela apareceu para vocês? Quem? A Kelly? Não. Não? Não. Ué. Agora. Aí. Olá! Hello, Kelly. Amiga, só para te trazer, a gente está ali pela 122, 125, tá bom? Só pra você saber. Então, esse lugar mesmo, assim, não veio o problema, para de criar dele uma face, para de criar desse problema uma face. Vamos resolver, sabe? A gente é isso, porque vira um superpoder também, né? Tem essa questão, assim, vira um superpoder, e aí você tem que se abdicar desse lugar. Mas sim, porque ele é uma mentira, sabe? Ele é uma mentira, então, quanto tempo você vai perder ali nessa mentira, sabe? Você pode, ok, mas perdendo tempo de vida, né? Da isso, assim, da fortaleza que existe, a verdade, a comunhão. Então, assim, esse local que é isso, né? A galera pega a dor, coloca no altar e começa a devocionar todos os dias da vida. Isso é isso, né? Um tiro no pé muito profundo, assim. Muito profundo. Muito profundo. Realmente, né, o papel de vítima, ele é muito sedutor. Porque Muito. toda aquela, principalmente a questão da carência e ser visado. É. Ó, como eu sofro, como eu fui, sei lá o quê, e aí todo mundo pessoa vê, se identifica. Isso é, enfim, a nossa psique infantil, né? Sim. Criança mimada ainda. Eu não sei se aqui ele vai querer falar mais alguma coisa sobre até a página 125, eu queria citar um negócio na 126. Tu quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não. Não? Vitória? Acho que a Vitória também. Não tem nada. Não? Então, ali a 126, começando, que ele fala sobre uma parte que isso eu vivenciei muito na minha vida, que para mim foi transformador e está vindo novamente. Sobre a questão ali, a citar, em vez de chamar as pessoas para um churrasco, a gente pode chamar para um espaço ritual. E isso, num grupo de homens que eu fiz
bom tempo que eu fiz não é formação, foi um rito também. A gente tinha encontros sagrados e profanos. Sagrados eram encontros, né, de vivências, de partilhas, de profundidade emocional, autoconhecimento masculino e tal, bem conectado. E os profanos, que era sair para pescar, churrasco, viajar, e era incrível. E eu lembro que no início, quando começou esse trabalho, quem não era familiar, mas que era esses encontros aí? Vamos lá beber e enlouquecer. E assim, vamos aqui no Brasil, né? Por causa da correria da vida, como a Marcela falou, a gente quer muito esse lazer, para desafogar. A gente precisa botar para fora com bebida, com droga, com sei lá o que que seja. Mas dá para ter os dois. E esse que é o caminho do meio. Vai em encontros profanos, vai em encontros sagrados, e assim vai criando esse equilíbrio. Porque também, pessoas curadas demais, pô, são chatas também. Isso é minha opinião, deixa claro. Vai para um samba, dançar, se curtir, aproveitar a vida. Vai para vivência, vai para terapia, tal, tal, tal. E assim vai indo. E assim a gente vai criando esse equilíbrio que a gente não percebe na hora, mas vai percebendo depois coisas que vão se limpando e a gente nem percebe. A partir da dança, a partir da música, a partir da brincadeira, e aí volta para o espaço ritualístico. Então eu estou retomando isso, esse grupo, eu acho que eu vou voltar esse ano. Eu percebi que eu me perdi um pouco em alguns momentos sobre isso. Eu estava acostumado, e aí faz uns 3 anos que eu saí, e é difícil manter quando não tem essa base, assim. Eu acabei me perdendo, eu mesmo me perdi, assim, na minha vida, assim, com esses encontros mais equilibrados, sagrado e profano, porque é bom ter mensalmente, digamos, uma data firmada. Uhum. É muito no relento, assim, enfim, partilha. Total. Eu, inclusive, eu tenho estado num momento que a minha cabeça ela precisava muito separar bem as coisas para ter um entendimento, assim. E agora eu já estou mais profundamente num lugar de bem união mesmo, assim, disso, assim, das coisas elas serem completamente separadas, porque elas são, a gente sabe que elas são, né, que é isso que o sagrado é profano, que o profano é sagrado, isso é completamente inseparável, mas isso parece que tá assentando mais profundamente em mim mesmo, sabe? Então, de momentos, é engraçado, assim, porque, por exemplo, no meu local espiritual, ele tá ficando completamente profano, então eu tô sentindo muito essa face por causa do diabo mesmo, assim, e no mais profundamente sagrado mesmo, assim, né, sabe? Sei lá, tô conversando com anjos, né? Mas aí eu sinto esse lugar. E ao mesmo tempo o contrário, né? Igual eu tô falando, tá num samba, vai estar sentindo o local mais sagrado possível, assim. Então, é engraçado isso também, né? A brincadeira que a vida traz, assim, que a vida faz, assim, que tudo vai virando uma coisa só, que é para a gente lembrar hoje sempre que isso é inseparável, sabe? Que é inseparável. E às vezes também na conjuntura assim da nossa mente, que precisa ser muito é isso, né? A gente começa às vezes a não perceber que na verdade aquilo que a gente estava fazendo de mais profano, supostamente, era profundamente sagrado. E às vezes está fazendo de supostamente muito profundamente sagrado, era extremamente profano. Enfim, né? Então, eu acho que é mais esse local de como sempre, dar risada da gente mesmo, porque isso faz bem, muito bom, assim, e tá presente, sabe? Ver a minúcia, assim, ter consciência, porque é isso, assim, é um local minucioso e engraçado de se perceber, sabe? Eu acho muito, muito genial, assim, muito maravilhoso isso, muito maravilhoso mesmo. E é isso, assim, Kelly, você quer trazer alguma coisa? Até aí onde a gente foi, assim? Vou comentar. Eu vi que vocês estavam falando da 122 e a 126, né? Tá por aí, nessa parte. Tá, eu vou fazer umas anotações, porque, né, aí nas próximas páginas eu acompanho melhor. Então, e baseado também no que vocês estavam falando, e achei maravilhoso também, sou muito adepta de rituais profanos, e é bem esse caminho mesmo, né, que o Marcelo trouxe, você também trouxe, do inseparável, e dentro desse estudo, da gente entender que, tipo assim, é que nem você falou, né, o samba sendo um local de ritual muito sagrado, justamente para a gente fazer o caminho de volta
do que aconteceu nessa de separação mesmo, da gente achar que não está conectado com a nossa espiritualidade ou com os nossos ancestrais, porque estamos vivendo o cotidiano, sabe? Tipo, hoje, atualmente, pelo menos para mim, onde eu mais me conecto com os meus ancestrais é no cotidiano, sabe? Então, em conversas como essa que a gente está tendo, em conversas que você tem na rua, na costureira, não sei aonde, você entende? É assim que eu me conecto com as minhas ancestrais. E a gente exercitar esse processo de não separação, porque às vezes a pessoa chega, eu tenho que fazer o altar, né? Eu tenho que fazer ali um espaço sagrado e não sei o quê. E aí ela pode pegar, né, ainda com algum pensamento catequizado e tudo mais, e pensar assim, nossa, mas eu acho que hoje eu não estou limpa o suficiente para isso. Eu não estou pronta o suficiente para isso. Foi um dia agitado, mas eu saí para beber e não sei o que, não sei o que lá. Poxa, você pode, sabe, de verdade. Primeiro, ancestral não é santo, né? Seus ancestrais se divertiam tanto quanto você se diverte hoje. Não há essa necessidade dessa ideia de purificação para a gente fazer um ritual. Então, desconstruir isso já vai tornar a nossa vida, o nosso cotidiano, um ritual sagrado, que já é, né? Só que a questão aqui é que a gente precisa relembrar, reafirmar tudo isso. E aí, eu tinha anotado aqui, eu vi que vocês estavam falando assim, que eu entrei sobre o vitimismo, né? A questão da dor ali, eu tinha anotado sobre não ficar identificado com o conflito, né? Por muito tempo. E aí, hoje cedo, num atendimento, eu estava falando justamente isso, até com um amigo meu, né? Que tem pessoas que elas querem muito, elas meio que te envolvem no processo de dor delas e elas sentem valor nisso. Né? Eu acho que a gente também já fez isso em algum momento, né? Consciente ou inconscientemente, que é quando você tá mal, mas você quer que todo mundo fique mal junto, sabe? E aquela coisa para validar a sua dor e às vezes perdura por muito tempo, sabe? Não é uma coisinha de momento, às vezes a pessoa ela demora ali para digerir e todo mundo tem que demorar para digerir junto, sabe? Então, pegando ali um gancho do que vocês falaram, eu falei, cara, e outra coisa que eu achei muito bonito nessas páginas, que eu fiquei assim, viajando na memória, foi o quão ela cita em vários momentos, né, como que o casal tem que resolver ali a questão dos conflitos, né, com a aldeia, entre si, etc., como fazer os rituais, a água, e aí eu só anotei assim, se a gente for parar para pensar num quadro geral dessa coisa de faça um ritual para resolver seus conflitos, só o fato da pessoa estar aberta a querer resolver, sabe? Tipo, só o fato do seu companheiro, da sua companheira falar assim, vamos embora, sabe? Sentar ali, às vezes você não sabe nem como, nem por onde começar. Mas, gente, você está com uma pessoa que está aberta para resolver um conflito já é grandioso, sabe? Grandioso. Mesmo sem saber como, né? Às vezes sem saber nomear o que está acontecendo, o que está sentindo, qual o conflito em si. Mas essa dedicação é um compromisso, assim, já absurdo com o espírito do relacionamento, perdão, e com o espírito de cada um mesmo, né, com a linhagem ancestral. Então eu fiquei pensando, antes da gente ir para as minúcias, para as coisinhas, para os detalhes, o que a gente vai saber fazer, onde a gente vai chegar com esse ritual, como a gente vai se resolver, o fato de vocês estarem abertos para isso já muda muita coisa no processo de relacionamento. E é isso. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. Eu pegar um gancho que tu falou, Kelly, sobre essa questão de sentar e resolver, né? Pelo tempo de experiência assim, de atendimento com homens, principalmente, existe um analfabetismo emocional, né, no masculino. Porém, eu vejo que isso é uma forma muito racional também, porque é só é sentir. Só que isso entra também na questão que eu falo da bioenergética, que a couraça do peito está fechada, então está impedindo do homem sentir. Aqui do peito, do coração, é onde o homem menos, é um dos pontos mais encouraçados masculinos, que é o sentir. A gente foi ensinado muito a racionalizar, trabalho, pegar dinheiro, caçar, blá, 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 e não sentir. É só ficar com mulher, trepar e fim de papo. E quando tem relacionamento, se a pessoa, os dois estão se envolvendo, e aí normalmente a mulher tá a fim de ficar, namorar, e o cara, não tô preparado para isso, é o encoraçamento do coração agindo. E ela diz bem claro ali, talvez seja porque não sentimos o suficiente. Exatamente. A gente tem essa enorme couraça, principalmente o homem,
de não sentir, de não conseguir sentir, aí ao mesmo tempo não consegue se conectar, não consegue pôr essas dores, essas mazelas para fora, quando está numa relação. Então é bem complicado ver, assim, e claro, é cultural, né? A gente vem dessa cultura, assim, de não se expor. Por isso eu citei aquela parte da separação do rito sagrado e profano, porque achei, ao meu ver, eu consigo já lidar com os dois tanto ali no samba, como a Kelly e a Marcela falaram, mas acho que o homem ainda precisa esse gerenciamento, tá, um pote aqui e outro aqui. Tá, mas o terceiro pote a gente consegue misturar junto. É que nem eu vejo em grupos masculinos e femininos. Ainda é necessário ter os dois. Eu já vejo que vamos fazer mais coletivo, todo mundo junto, porque vai acontecer uma magia ali surreal. Parar de o clube do Bolinho, o clube da Luluzinha, mas é um processo, né? Não é todo mundo tá preparado ainda para isso. E achei isso que eu tinha para falar. Total. Ao mesmo tempo também, aí já vai entrar rebelde. Eu acho que é isso, tem que ir fazer, sabe? Porque tem essa e ver o que parte. acontece. Oi? Não, e ver o que acontece, porque é isso, vai ser na base do experimento. Exato, mas é porque senão é isso, senão também começa isso, aí começa a entrar, que isso é muito comum na espiritualidade, assim, em tudo também. Começa a ficar num lugar que é muito confortável. E aí? E aí, de repente, deixa de ser transformação, começa a ter mais auto-engano do que transformação. Então, às vezes é preciso a gente romper com essas coisas, sabe? Então, assim, beleza. Olha a quantidade que tá tendo profunda, assim, de auto-engano mesmo, em encontros de masculino e de feminino. Tá dando muito auto-engano. Muito, né? Exato. Então, assim, será que é porque justamente, primeiro não tá na hora de sacudir, né? Eu acho que é isso, assim, tanto essas estruturas. E é isso, e vamos unir esse troço aqui, vamos olhar de verdade para esse negócio, sabe? Eu ainda acho também que é necessário ter isso. Mas algumas coisas aí estão sendo precisadas sacudir mesmo, assim. Uhum. E por que está sendo necessário sacudir? Porque tem coisas, sei lá, nesse encontro feminino, começa a virar auto-engano justamente porque não tá tendo uma convivência com esse masculino. E aí vai virar auto-engano mesmo. Porque senão aí começa a ficar muito fácil, sabe? Tipo, vai virando uma corroboração ali de ideais, de sofrimentos que. E aí, a mesma coisa ao contrário, a mesma coisa ao contrário. E que é isso, assim, que tá tudo bem, porque tem um lugar que é importante o acolhimento dessa dor que só essas mulheres vão entender, que só esses homens vão entender. Então, para propósito de acolhimento, né, de fortalecimento desse local, legal, super importante, todo mundo precisa disso. Mas a gente está falando potencialmente de lugares que agora precisam ser transformados, radicalizados, aí a gente vai precisar de todo mundo junto mesmo, sabe? Aí que entra o conflito, né? Exato. De crescimento. Se opor a Marcela vai lá, fala as questões dela e, pô, daí eu falo uma coisa. Ou e vice-versa. Cara, a gente não sabe onde vai chegar isso. Isso vai ser a magia, que não está esperado, vem essa oposição. Então não tem eu não sei a resposta. É só na hora. E isso é fantástico. Só que aí ninguém pode se identificar com a dor. Exato. Então, aí uma coisa é muito louca. Fantástico. E aí é engraçado, exatamente. E é por isso que muitas pessoas ainda não estão preparadas para fazer esse negócio, porque ainda estão identificadas no local da dor. Aí vai entrar, ok, tem questões que ainda precisam ser mais acolhidas mesmo. E tem outras que, e aí? Já passou do tempo, e aí você vai começar de novo a ficar mentindo para você. Então, sai desse lugar, não é mais acolhimento que você precisa agora, sabe? Uhum. Você precisa ir para fora, estraçalhar o negócio, ouvir, sabe? Ter justamente esse conflito mesmo. Então, isso é muito importante mesmo. Só para compartilhar, porque tem a ver com isso que a gente está falando, lá em 2017, eu estava num grupo de sexualidade e a gente era um grupo misto, e a gente estava falando sobre broxar. E a gente conversando, a mediadora era uma mulher, a gente estava conversando sobre, né, os motivos, o que achava, o que era. E quando chegou, né, nós homens falamos, e aí na hora das mulheres, umas meteram o pau, no sentido de sentir não desejada, de que é um enorme problema, que, ok, a questão do tu broxar é uma questão profunda, pode ser bem complexo, ou uma coisa super simples, no caso, eu estou esgotado, problemas
pensamentos assim financeiros, principalmente, questão econômicos. E isso deu uma briga na roda, eu lembro. Porque os homens, a gente não conseguiu, no caso de uma forma, se expressar o suficiente para elas entenderem, porque elas se apegaram num lugar de não ser desejadas. E o nosso lugar era tipo, não, cara, às vezes a semana foi inteira, é puro estresse, o chefe cagando na cabeça, boleto vencendo, comendo mal, e zero vontade. Que hoje a gente vê muito no casamento essa questão, a mulher trabalha o dia inteiro, o cara trabalha o dia inteiro, e o homem chega de noite e quer transar. Pô, tu não falou nada pra mim, a mulher, tu não falou nada pra mim o dia inteiro e tu quer já, acho que eu vou estar pronta à noite, não é assim. Então isso é muito complexo, cara, esse lugar, assim, essa roda me marcou muito, esse título. Agora eu lembrei, assim, bem claramente essa da identificação. Uhum. É isso. Muito bom. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Porque senão eu vou mudar um pouquinho aqui, que eu tinha uma anotação da 123. Pode falar. Ai, gente, eu quero dizer que eu amei, né, os comentários, eu achei interessante, até porque eu lembro que tem alguma coisa no próximo capítulo que casa muito bem com o que vocês falaram agora, né, dessas questões de separatividade e depois integração. Eu acho que eu vou deixar para comentar quando chegar lá, mas eu gostei que o Marcel trouxe um exemplo, né, interessante, a partir do ponto de vista dele, que contribui para a gente pensar, principalmente nessa questão masculina mesmo, né, até porque até aqui a gente vem caminhando sempre mais com mulheres em predominância, e falando dos nossos pontos de vista, né? Então, já abriu, tipo, caminho para a gente pensar sobre isso. Eu, hoje, eu concordo com tudo, mas a forma como eu escolho guiar ainda dentro da separatividade, né? Porque eu sou da tessitura, então acredito que a gente primeiro tem que entender esse local. Ouvindo o Marcel, até lembrei disso, eu falei, cara, engraçado, né? A gente sabe o rolê, mas a gente também sabe que precisa ali, como a Marcela falou, primeiro entender esse local do outro, porque como que a gente lida com quem está identificado com a dor também, sabe? Porque eu mesmo, em vários momentos, isso aqui é ponto de reflexão, tá? Penso, quer saber? Foda-se também, ó, não tô com tempo. De verdade, tipo, pô, a gente estuda pra caramba, faz um monte de terapia, faz um monte de coisa, sabe? Conversa no relacionamento, ainda tem momentos como esse. Aí, em outros momentos, já estou mais para, beleza. Aqui está acontecendo um relacionamento, vamos lá. Tudo que está sendo projetado é para se relacionar com, né? E aí, a partir disso, a gente desata nós, a gente vai aí fazendo os caminhos ritualísticos, como a Soboku ensina. Mas negar não é o caminho. E aí eu penso, cara, primeiro, eu acredito muito que falta tanto rito de passagem, que faltou tanto rito de passagem, que aí é por isso que a gente está identificado com as nossas dores. O feminino com as suas, o masculino com as suas, aí a gente se comunica a partir delas, mesmo quando a gente não acha que se comunica a partir delas, e fica muito difícil de ouvir o outro, porque a gente está muito querendo ser ouvido, sabe? Então, realmente, falta esse rito de passagem seu, individual, com o teu processo, para você sentar numa roda, como essa que o Marcel trouxe aqui, e eu até anotei aqui para abrir um estudo, uma reflexão. Cara, imagina, fiquei aqui só imaginando essa roda, essa conversa e outros temas que vocês podem ter conversado, discutido. E eu fiquei, como seria hoje, né? Pelo menos aqui, né? Da onde eu estou, com as pessoas que eu caminho. Achei muito bom, Marcel. Muito obrigada por compartilhar. Isso me abriu aqui uns pontos muito interessantes. A nível de guiança mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão afobada para chegar na integração, só que tem locais que as pessoas não passaram. Até a gente mesmo, sabe? E tipo, aí não dá para ter um diálogo interessante, um diálogo bom, um diálogo saudável, se às vezes você só quer vomitar as coisas. Tipo, mas você não está me entendendo, sabe? Então é muito complicado. E, claro, isso reverbera numa relação a dois também, sabe? Ou, sei lá, um relacionamento mais aberto. Porque todo mundo ali tá, tipo, meio que querendo se compreender e ser compreendido, né? Antes de pensar essa de relacionamento. E para mim isso faz todo sentido com o espírito da intimidade, né? Como que a gente chega nesse espírito da intimidade? Até nesse espírito da comunidade, sabe? De verdade. Antes de chegar lá, passa pelo seu ego, né? E aí? Mas como tá a sua relação com você mesmo? E aí, como você expressa isso para o mundo? Muito, muito bom, grata. Total. Total.
É isso, tem coisa que a gente tem que ir lá no beabá, de novo, de novo, de novo, para poder chegar em outros degraus, né, dessa construção, assim, e tudo bem, né, e isso é isso, assim, isso também não é uma linha reta, né, a gente vai ter que voltar lá no beabá, depois achou que tá lá, mas volta aqui para mais uma coisa, e faz parte, né, faz super parte, assim, tranquilo, mas eu ia trazer, ali da página 123, que ela trouxe sobre o poder da água, né? Essa água como reconciliadora, unificadora, pacificadora de conflitos. Então, como a gente está falando sobre conflitos, a gente está nessa semana com as águas do planeta loucaças, né? Muita coisa acontecendo. Lembrei de uma aula que a Kelly e eu demos ali. Qual que foi o nome da aula, amiga? Era olhar. Ai, mas era esse lugar de olhar para a Terra. Você A da lembra? Terra, né? Eu não lembro também, não. É. Bom, enfim, inclusive está aí aberto para quem quiser ver. Mas que é muito legal, né? Porque a gente vai olhar para tudo isso aí mesmo. E quando a gente está falando sobre esse local de amorosamente olhar para as águas do nosso planeta, então a gente, consequentemente, tem que olhar para os outros elementos, né? Então, isso que é interessante, assim. Então, por exemplo, cara, isso, se o fogo desbirocou, desenfreou, ficou descontrolado ali, não foi um elemento bem regido, esse magma vai movimentar essas placas e isso vai dar tsunami, isso vai dar briga, assim, essas águas elas vão, né, acontecer tudo que está acontecendo. Se esse ar ficar descompensado, vai gerar ciclone, né? Então essa água vai ficar descompensada. Então, esse olhar amoroso que cada ser precisa ter para os seus próprios elementos, para que a gente cuide das águas do nosso planeta, né? Que estão aí comunicando, como sempre, muito do que primordialmente está acontecendo profundamente com a gente, né? Então, é hora de saber conjurar esse fogo, é hora de saber conjurar essa terra, é hora de saber conjurar esse ar, né? Quanto uma mente desenfreada não deixa as nossas emoções profundamente turbulentas e uma coisa vai aumentando a outra e aí, de fato, vira um ciclone, né? Tudo vira um ciclone. Quando a gente não sabe lidar com a nossa sexualidade, ou com a nossa raiva, ou assim isso vai gerar um terremoto louco, né? E essa água vai voar para todo lado. Então, isso tudo é sobre conflito, né? Porque a gente vai sendo desafiado nas relações que vão permeando a gente e que vão justamente desafiando esses elementos, né? Isso tudo. É a galera que vai gerando raiva na gente, é a pessoa que faz bem vamos de coisas, você fica com o mental todo, meu Deus do céu, socorro, isso aqui, que bagunça, né? Então, como que a gente vai reger essa orquestra com tanta coisa aí acontecendo, né? Então tem esse olhar muito profundo aí para si, né? Para esse autocuidado, que é muito importante acontecer. E então a gente estimular isso sim nas pessoas que estão com a gente é uma forma muito profunda da gente cuidar dessas águas que estão pedindo, né, para serem cuidadas, para que justamente não precise acontecer um desastre da natureza, né, para coisas retornarem ao eixo que deva retornar. Isso é uma coisa que a Kelly falava nessa aula, isso, a gente vai esperar uma catástrofe natural acontecer, né? Porque se a gente pode olhar antes para isso aqui, né? Então é óbvio que vai acontecer aquela catástrofe ali, se essa terra não está bem cuidada aqui, vai acontecer um deslizamento. É óbvio, é isso, né? Hoje a gente já tem tanta ciência das coisas, então por que a gente não vai lá, que é o que a gente estava falando ali no início do encontro também, né? A gente vai esperar a praga tomar conta de toda a plantação para aí fazer alguma coisa com a praga. Só que é isso, né, que a gente está falando, aí a gente está num mundo hiperconectado, com muita coisa que tira a presença, que tira o olhar profundo da minúcia das coisas. Então, fica complicado a gente olhar para esses elementos. Mas a gente não olha, acontece catástrofe, né? E vai acontecer mesmo. Então, e aí? O que a gente faz com isso? Não vai adiantar. Então, em algum momento, a gente vai ter que ter essa minúcia mesmo, profunda, né? Para não deixar essas águas, assim, né, feridas, poluídas ou descontroladas e assim vai. E é isso. Eu não sei sobre as águas. Se quiser falar alguma coisa, Karen, Marcelo, voltou? Não? Deixa eu ver. Pronto, vou lá para 127.
Se alguém tiver alguma coisa antes. Deixa eu só achar aqui. Eu vou falar um pouco sobre a 127, já no início, que pega... Ela comenta rapidinho ali sobre gastar muito tempo lidando com os nossos problemas de relacionamento. Na real, todos os relacionamentos, né? Então, ali vem onde vem as facetas das nossas máscaras, de não olhar para o problema, não existe, ou muito tempo gasto, não penso o suficiente nessas relações, no que é importante valorizar, né? E, de novo, ela traz muito, né? A gente não sente. Então, isso até está tendo uma grande mudança, eu digo, no perfil do meu trabalho. Esse livro me ajudou muito, fora as experiências pessoais que tá passando na minha vida. Tudo passa do sentir, né? E isso eu tô falando num lugar que eu já falava isso, só que era num lugar mental também. Não totalmente mental, mas tinha uma parte forte do mental. Hoje está muito presente no sentir a diferença. E eu percebo, assim, nos atendimentos que eu fiz, está sendo muito mais tocado as pessoas, estão muito mais sendo tocados pelo meu trabalho, porque, né, esse livro aqui é fenomenal, mas eu estou sentindo isso, acaba pegando o campo do outro. Então está sendo, assim, experiências absurdas, de novo, porque sentir com o coração, não pensar com a cabeça. E pensar com a cabeça, né? Não ao contrário. Sim. Enfim, se eu falar, vou repetir ali as coisas, porque esse capítulo fala bem essa parte. Bora. Fala tudo contra a mente, né? Não é para resolver com a mente esses problemas. Não é. Mas é isso, né? Lembrar dos milhares de outros saberes que a gente carrega. Finalmente, que é profundamente limitada, né? Profundamente limitada a mente. Então, e é boa de enganar a gente, né? Se tem uma que é boa de enganar a gente, é a tal da mente. Então, assim, é isso, assim, outros saberes são importantes mesmo. E que bom que tá dando espaço para eles acontecerem, né? Porque realmente isso muda muito as vidas, assim. Conectando com o que a Kelly disse da identificação, essa parte que o texto fala. Um dos caminhos ilógicos do coração é criar um espaço virtual e começa a gritar: ei, eu estou com problemas. Né? Cada um, olha eu preciso falar, eu preciso. Aquele desespero, identificação sobre si e sobre o desafio. Né? Eu achei fenomenal. É muito forte essa parte, cara. Que é isso que a gente faz. A criança que é mimada, que olha, eu também estou sofrendo, olha aqui, olha para mim, descabelado. Aí todo mundo olha, eu também sofro isso, então vamos com o Marcel. Todo mundo é amiguinho do Marcel agora. A gente está sofrendo todo mundo junto. Sim. Por isso que que isso é o caminho também do individual coletivo, né? É isso, precisa ter. Essa criança precisa desse acolhimento, ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada. Então, cara, precisa ter esse lugar mais individualizado ali. Então, para fazer sua terapia, sabe? Se essa é uma necessidade profunda e grande, então você precisa disso, tá tudo certo, maravilhoso, sabe? Mas justamente porque as coisas precisam do seu devido espaço para poderem comunhar juntas, né? Então é o que tu estava falando também, a Kerr também, né? De não dá para pular uma coisa, dá para excluir, assim, as coisas elas precisam dessa tessitura mesmo, né? Para poder chegar. Então isso é muito forte, assim. E ali na página 127, assim, ali no último parágrafo, ela traz uma coisa que para mim eu acho que é isso, assim, é muito primordial e isso serve para toda relação possível, familiar, amizade, relacionamento amoroso mesmo, que é esse local de, quando o conflito vem, retornar para a raiz. E aí, que é muito bonito ver a constituição de todo o livro, né, e aí voltar lá, quando ela fala da base, da subida para a montanha, do porquê que isso é importante, não começar lá do topo da montanha, porque é justamente isso, né, se vem um conflito, a gente retorna ali para a raiz, se essa raiz for forte, a gente relembra o propósito e o sentido daquele encontro. Então, isso vai ajudar muito na guiança dele. Agora, o que primordialmente acontece, né, é que para isso, então, para ter essa resolução desse conflito, é isso, essa raiz, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser forte. Agora, o que geralmente acontece é que não tem raiz. Isso assim, porque são relações que elas foram criadas em fantasias e mentiras, com um monte de máscara, com um monte de coisa errada, e aí vem o conflito,
para onde a gente vai? Não existe raiz, não existe nenhuma coisa forte ali para manter a gente. Por isso desaba mesmo. E não tem como não desabar. Não tem como não desabar, sabe? Então, assim, pode acontecer entre as relações de, a partir do momento que se constatou isso, opa, então vamos lá do zero agora e vamos construir essa raiz. E pode ser que se perceba que realmente não tem mais jeito, porque era uma mentira, que a gente criou uma mentira. Isso acontece bastante, assim. E aí é isso, assim, sabe? Aí vai ser muito difícil mesmo, porque é uma relação que aí vai voltar em tudo aquilo, assim, que não tem, vou falar assim, uma bênção do espírito, porque ele nem foi convocado, né? Não foi ele que fez ali, foi uma mentira, foi um jogo de ego, foi um negócio que eu queria provar, que eu queria entrar, porque eu queria tal coisa, e aí vira uma bagunça interna. Então, ela não veio dessa base, então não tem esse apoio dessa comunidade interna, desse ancestro, de tudo isso que rege. Não tem, porque eu estava num auto-engano, assim, profundo. De novo, tá tudo bem, faz parte, assim, da nossa caminhada, passar por coisas assim. Eu passei muito. E foi extremamente importante para entender justamente o que eu queria, assim, aonde eu queria chegar, o que fazia sentido para mim, né? Então, é isso, assim. E eu via que quando eu estava nesse tipo de esquema também, é porque eu estava num viés muito egoísta ainda também, bem profundamente egoísta. E tudo certo. A gente entende, olha para isso e transforma, né, profundamente. Pode falar, mas assim. Também nessa parte do, né, 127, início do 128, sobre a base, teve um acontecimento uma vez na minha vida que eu botei todo esse sentimento para fora na questão da importância dessa base da relação. E a pessoa falou assim: Ah, eu não sabia que isso era importante para ti. Eu falei: Isso não é importante para mim, isso é a base de uma relação. Que se vem uma tempestade, derruba. E é totalmente normal ter conflitos, ainda mais em questão social e econômica que o Brasil está. Um grande ponto de desafio dos casamentos é problemas econômicos. E isso é super comum. Ter rompimento devido a isso. Alguém ganha mais, alguém ganha menos, ou alguém, ainda mais com esses jogos de tigrinho e tal, que aconteceu. Eu entendi muita gente que gastou, assim, ó, torrou N de dinheiro com esses vícios e acabou rompendo o casamento. Então, a falta das pessoas terem esse conhecimento da importância da base da relação, mas daquela forma visceral. E, tipo, cara, é eu e você, as pessoas esclarecidas o suficiente de ver a importância dessa relação para a evolução dos dois, de crescimento, e não ver de uma forma, como foi o meu caso, a pessoa achando que, não, isso é uma necessidade tua. Eu falei, não, não é meu, querido. Eu falei assim, tipo, acorda, vai vir um desafio, a gente vai terminar, que foi o que aconteceu. Eu vi que foi, velho, foda-se. Tipo, não tem base, cara, eu cansei de lidar com essa raiz pela minha parte e tal. Claro, de novo, né? Tem a minha opinião, a opinião dela, nada. Nós temos dois lados. Mas a mim isso me marcou muito. Eu falei, caramba, cara, a importância dos dois terem essa clareza, que não é não é uma questão individual, é a base do casal, os dois. Não só um, senão cai, quebra, normal. Uhum. Isso é também um processo de reeducação, que isso entra ali no início que ele fala sobre a gente gasta muito pouco olhando os problemas do casamento. Imagina, só para contextualizar uma coisa. Eu atendi um rapaz esses dias que ele terminou um casamento, que a ex-esposa dele torrou, acho que foi uns R$ 50.000 em jogo de tigrinho, que era a grana deles. Ela viciada. Claro, foi uma treta assim enorme. Eu falei, gente, cara, 60 mil reais foi. Óbvio que terminaram, foi um boom, muita, né? Ainda essa questão do dinheiro vem da escassez, nossa, que tudo que é curto, que mexe, é tudo no imediatismo, não é a longo prazo. Então a gente gasta muito pouco tempo ainda olhando para as questões de relacionamento. Ainda muito pouco. Tem mais tempo. Claro, com essa vida aí que a gente vive,
enlouquecedor mesmo. Achar tempo para tudo, como é que ele vai arranjar? E é isso que o sistema quer, né? Nos deixar fraco, relacionamentos terríveis, pouco dinheiro, aí a gente consome muito no mercado, usa muita droga, bebe muito. Então é um grito de rebelde, como tu falou, né, Marcela? A gente tem que ser rebelde nisso aí. E uma é o estudo, o autoconhecimento, né? Traz essa. E a gente tem que estar firme sempre, senão qualquer coisa a gente entra na cultura de novo e segue a boiada. É fogo, cara. Nossa. Que é esse local da anestesia, né? Do anestesiamento, assim. Porque se a gente tá falando de relacionamento, a gente já entendeu que tudo é relacionamento. Essa é a questão que não querem que a gente entenda. Que é isso, que dinheiro é relacionamento, que comida é relacionamento, que tudo é relacionamento, na real. Essa que é a grande questão, né? E é por isso que pega tanto, assim. E querem seres que são sozinhos aqui no pior dos sentidos, né? Mas no sentido justamente de... É isso, de não ter esse outro, não ter esse olhar, assim. E aí fica muito fácil, de novo, é isso. Uma psique ser dominada, ferida, que é esgotada, ninguém consegue, ninguém aguenta, né? Domesticada, assim. Exatamente. Então, esse é o entendimento, a compreensão que jamais querem que a gente tenha, né? Enquanto tudo é um relacionamento, e então tudo é como a gente se relaciona e como que tá essa relação da gente com o mundo, assim. Isso é muito importante se entender, assim. Você quer falar alguma coisa, Kelly? Não, amiga, só do próximo capítulo mesmo. Tá bom. Se você quiser, então, porque eu ia ali para 132. Pelo menos as minhas Tá, anotações. deixa eu só colocar. Eu acho que é 129 e 130. Deixa eu precisar das anotações. Boa. Eu anotei aqui 2 pontos da 129. Uma onde ela fala que na aldeia casar é como entrar em uma sala sem saída, que eu achei tipo magnífico, porque até aqui a gente está falando de conflito e de rituais para resolução de conflitos, seja individual, seja coletivo, né, em comunidade ou com seu parceiro também. E aí essa visão de casar entra em uma sala sem saída justamente, né, fala que vocês vão encontrar a saída juntos. Então, assim, não tem mapa, não tem jeito certo, muito menos os rituais que ela aqui nos ensina, é o jeito certo. O ritual é para que vocês encontrem juntos o que funciona para vocês. Então, assim, às vezes a gente tem uma expectativa muito grande de uma resposta certa, uma tendência perfeccionista também, enfim. E aí eu acho bem interessante, porque eu ouvi Marcia falar, né, dessa questão do dinheiro e tal, e aí eu fiquei aqui refletindo, falei, cara, tem muita coisa que a gente tem que entender que é cultural, né, é do nosso país, é como a gente foi criada, então não dá para a gente ficar tentando pegar tipo, essas filosofias e tentar fazer algo perfeito. A gente tem que olhar para a nossa terra. O que aconteceu aqui? Quais são as bases do relacionamento aqui? O que não dá para ser ignorado aqui? Realmente não dá, gente. Infelizmente, a gente vontade de ir para o meio do mato, sabe? Ficar lá, construir seu relacionamento, aquela coisa linda. Mas a gente está em sociedade. E tem coisas acontecendo que vão afetar, como a Marcel falou, né? Tipo, não tem como ignorar isso aqui. Não é uma coisa do ponto de vista dele, né? É uma coisa que realmente ia afetar e acabou afetando o relacionamento. Então, é um ponto para se pensar. E aí, eu fiquei refletindo nisso. Eu falei, cara, quando a gente está dentro de um relacionamento, resolvendo essas questões, seja elas de crenças ou com o pessoal, que vai acabar reverberando, obviamente, para os dois, para quem quer resolver e até para quem não quer, principalmente para quem não quer, né? É esse pensamento de relacionamento, né? Mudando aqui a frase, estar em uma sala sem saída, é justamente a gente ficar aberto para encontrar uma saída e não uma resposta que seja tipo a fórmula mágica que todos os casais têm que aplicar. Porque até voltando lá no início que a gente estava conversando sobre os círculos, né, femininos e masculinos, a gente cai muito nesse local de fórmula para uma coisa, né? Fórmula para você ser a mulher, a esposa perfeita, a namorada perfeita, a mulher espiritualizada perfeita. E, sabe, para isso o seu relacionamento vai melhorar. E vice-versa, né? Os homens. Não, porque se a gente ir para um local de um sagrado masculino, a gente também pode se tornar, sei lá, o cara ideal. Mas não é sobre isso o sagrado masculino, nem o sagrado feminino, enfim, né? Não é sobre isso. A gente está indo para este local com este rótulo para fazer integrações que a gente não fez, sabe? Para as coisas funcionarem melhor. E aí, novamente,
começar a pensar rituais e resoluções de um relacionamento, mesmo que seja na conversa ali e tal. A gente até falou, né, no outro estudo sobre nem tudo ser comunicação verbal também, mas se a gente for pensar nisso, tirar a cabeça um pouco dessa coisa de será que existe uma resposta certa, um livro que tem a resposta certa, um curso, uma mentoria, uma conexão, porque aí se a gente sair desse local, a gente vai estar até mais aberto de posso ter uma experiência com o que a Marcela oferece, com o que o Marcelo oferece, com o que a Kelly oferece, com o que qualquer pessoa oferece, entendendo que eu não estou ali para encontrar uma resposta, sabe, assim, lógica, um passo a passo, e sim encontrar dentro de mim o que resolve para mim este problema. Porque, olha, eu posso sentir raiva, Marcela sente raiva, Marcela sente raiva por uma mesma questão. Não é o mesmo significado na Terra. Simples, não é o mesmo significado. O caminho interno que a gente encontra, que destrava, não é o mesmo. Porque a nossa raiva vem de locais diferentes. Então, às vezes, quando a gente está tentando encontrar um ponto ali, sabe? Tipo, era essa coisa aqui. Toda vez que eu sentir raiva, eu vou resolver desse jeito. Não é funcionar, sabe? Então, todas as vezes, até no relacionamento de você com você mesmo, lembrar, você está no local sem saída, profundo e sagrado. E você está encontrando tuas saídas, né? Como a gente disse, tudo bem, né? Que, vamos supor, hoje você encontra uma resolução X. Ela não vai funcionar para a sua vida toda e dá tudo certo. Depois você vai, né, voltar ali naquele local e vai encontrar uma saída nova, uma saída diferente. Eu achei, assim, magnífico. E, deixa eu ver aqui. A outra anotação que eu fiz dessas páginas foi ela ter falado assim: a multiplicidade de opções impede que as pessoas lidem com as questões que poderiam tê-las feito crescer. E aí, antes disso, ela fala que, assim, no mundo moderno, a gente tem tanta opção que a gente só, tipo, deixa as coisas pra lá. Tá ruim, termina, e não sei o quê. E a gente tem esse negócio de fugir para não resolver, sabe? Ou jogar assim, olha, a minha opinião é esse ponto, tô indo embora. Então, se a gente não quer conversar, a gente é mais fácil chegar na roda ali com aquela do Marcelo e falar assim, enfim, essa é a minha dor, você não quer ouvir, então aqui não vai ter diálogo, pronto, acabou, sabe? Então a gente vai tomando decisões, porque a gente tem hoje, tipo, muito discurso falando, hoje vocês não precisam mais colocar em locais desconfortáveis. Só que esses discursos, eles não esclareceram, né, o que seria esse desconforto. Porque, assim, esse desconforto que o Sobofun traz aqui é o desconforto do crescimento. E ele vai acontecer, porque você precisa fazer o enfrentamento, né? Não dá para ficar nesse local infantilizado. Agora tem o sofrimento, que aí você não precisa, né, se colocar nesse local até você se sentir pronta, sabe, para enfrentar. Então, claro que você não vai ficar num local hostil, né, com um monte de gente falando para você, ai, porque você é uma criança, tem que resolver esses BO, que não sei o quê. Gente, assim também não dá, né? Agora, gente, uma roda de um diálogo com seus amigos, em comunidade, num local que você se sente seguro, é bom a gente estar aberto a ouvir. E é nisso eu me coloquei para pensar. Rituais individuais, antes de você se abrir, são importantes. Então, entrar em contato com a sua dor antes de você expressar sua dor para o outro, para o mundo, vai fazer você ter clareza, você não expressar a partir de um local muito agressivo, e você tá mais aberta para ouvir, entende? Então, se você separar um tempo para você, sabe, esbravejar o que você tiver que esbravejar com você mesma, com você mesmo, isso já vai ajudar muito você se colocar em comunidade e até em enfrentamento positivo. Pode falar, Marcelo. Kelly, eu ia falar uma coisa, mas essa última fala me conectou com outra coisa que acho mais importante, assim. Da importância de a gente se autoconhecer nesses conflitos, né, nessa preparação para alguma conversa. Antes de eu ter essa última conversa com a minha ex-companheira, eu fui numa terapia tântrica, que eu precisava botar para fora um monte de coisa minha e questão prazer também, tudo, que eu entendi a minha linguagem. Eu sou muito do corpo. Então, desde 2017, 16, que eu parei com terapia verbal, eu fui mais para corporal, meditações ativas, bioenergética. Claro, ainda tem a questão verbal, mas eu abri mais o campo para isso. Então, eu vi como mexe comigo e eu consigo sentir com o coração, né? E outras coisas eu nem sei verbalizar, mas sei que, tipo, uau, eu estava agindo assim, eu não precisei nem elaborar certas coisas. Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou me preparar para isso. Aí, como é que eu me preparo? Eu falei, eu vou numa terapia tântrica de manhã.
e vou sair de lá leve ou bem menos pesado como eu entrei, e vou de tarde conversar com ela. E foi, cara, foi incrível. Consegui me expor totalmente nu ali, de uma forma emocional, do que eu estava sentindo que era esse rompimento. Sabe? A dor, a saudade, o lamento, enfim, tudo que daquela força que foi esse final. Mas foi porque eu sabia me preparar para isso. Isso a gente vê que é uma coisa que é muito difícil a gente se autoconhecer nisso. Né? Que, vai para. Vou usar essa palavra, não é isso que eu quero dizer, mas vai para a guerra pelado. Tipo, não, vai preparado. Quem sabe tu nem usa a espada, mas vai preparado. Que para chegar ao ponto do samurai sem espada, tem que passar pelo samurai que pega a espada e corta a cabeça, depois pelo samurai que pega a espada, tira da bainha e volta, até chegar o cara que nem traz arma. É que é aquilo, a gente quer pular de um ponto para o outro. É o aprendiz e feiticeiro querendo ser xamã. Não, o xamã errou, fez um monte de cagada de uma forma mais consciente, nunca até um momento, porque deve ter feito muita cagada também, porque a gente sabe que essas jornadas são extremamente desafiadoras, né, para qualquer um. Só que a gente erra e faz parte, só que a gente está consciente desses erros. O que faz esse caminhar, né? Que é o se autoconhecer no fim. Então, enfim, só que essa fala tua, que me lembrou esse fato que eu fiquei muito orgulhoso de mim de saber, eu consegui me preparar para esses lugares agora, né, que já foi muito difícil, já muito, tipo, eu, como um filho de Xangô, quando eu aciono meu modo, assim, primitivo, que tem vontade de botar fogo em todo mundo, eu não penso muito. Então, às vezes eu venho vem não, né, vem bastante vezes a clareza, respirar. E aí eu lembro desses ritos como é importante para minha guiança, para minha base, né, um rezamento, a resolução de conflitos e, enfim, demais desafios que passam na minha vida. Isso. Total. Linkando com isso. Falei com o coração, ó, viu? Ofegante já, esquentou até o calor aqui agora. Beleza. E linkando com isso que vocês dois falaram, que a Kelly trouxe sobre essa questão das fórmulas, né? E a necessidade cada vez mais que as pessoas têm da fórmula, é justamente sobre isso, né? Porque, na verdade, tem-se um medo muito profundo de viver. Então, eu preciso de uma fórmula que pronta, porque eu não quero experimentar. Né? Como é que eu vou experienciar? Não quero experienciar isso tudo. Me dá uma fórmula, pelo amor de Deus, que a gente já pula, já sei ali, ó, já tem um negócio certeiro. Só que é isso que tá falando, isso não existe. Isso não existe, porque, como a Kelly falou, como o Marcel trouxe, é isso, a minha raiva, ela vem de um lugar e eu lido com ela de uma forma, do outro vem de outro lugar e de outra forma. Então, se a gente não conhece isso, é isso, realmente, como que a gente vai estar ali pronto para interagir com o outro mesmo? É isso, a gente realmente não tem preparação nenhuma. Então, é um pouco o que o Marcelo está falando sobre esse negócio da dança, né? Que é isso, assim, tipo, você precisa saber dançar sozinho também, assim, é importante dançar sozinho, porque dançando sozinho você aprende a conhecer o seu ritmo, você aprende a conhecer a sua harmonia, o movimento que você faz, e isso é importante ali no outro, nesse local dos limites, nesse local de até onde o outro vai, até onde eu vou. Então, é um pouco sobre isso, e é isso. E para isso é somente a vida mesmo acontecendo, né? Somente as experimentações. Então, aí vou falar, né, como você estava falando lá no início, né, da preguiça, as pessoas terem essa preguiça vem muito do medo. Essa que é a questão, assim, então petrifica mesmo. Então, a gente acha que tem uma preguiça de viver, a gente tem um profundo medo de viver, né? A gente tem um profundo medo de morrer, a gente tem um medo muito grande da morte, a gente tem um medo muito grande da falha, né? Como se ela existisse, sendo que ela só é a vida mesmo. Então, e aí, e essa brincadeira também, como a Kelly falou, né? De que até quando você acha que entendeu, de repente o seu corpo ele começa a pedir um outro caminho, e às vezes você nem conhece ainda. Eu lembrei, quando a Kelly estava falando, eu lembrei de uma vez que eu fui fazer uma guia de um caboclo. Foi uma guia muito difícil de fazer. Ela fez assim, ele queria que fosse mesmo. E ele me deu uns 300 mil ensinamentos enquanto eu fazia guia. E aí teve uma hora que eu tinha que passar, eu não lembro o nome do material, mas era tipo umas palhinhas assim pela guia.
E aí, obviamente, assim, muito difícil. Aí eu tentei uma primeira vez, vou tipo, fazer uma mini trancinha aqui, e aí passou, beleza. Aí na segunda eu fui, não, entendi a forma, vou fazer uma mini trancinha, vai passar. Não passava. E aí era essa que era a brincadeira, sabe? Eu, tipo, ai meu Deus, eu vou ter que fazer de outro jeito agora. Eu tinha que inventar um outro jeito de fazer um negócio passar. Aí eu tentava, não, eu vou agora torcer, passar um óleo, fazer um negócio. Aí passava, eu falava, agora então eu posso. Aí não passava. Mas que coisa! E ele tá falando justamente isso, tipo, cara, não vá achando que tem, que é isso, assim, que isso também é sobre a forma, que a partir do momento que você achou, então agora vai ser sempre isso aqui. Porque não é bem assim. Então, assim, o que estavam falando era, tipo, você entendeu, você tem um ponto de chegada, assim, tem onde você quer chegar, você quer constituir essa guia. Só que no meio do caminho, não veja você só sempre fazer da mesma forma como você conhece para chegar ali. Porque muita coisa vai mudando em volta. Inclusive, às vezes, uma cross você achou que era óbvio, como que esse negócio passava por ali e agora não tá passando mais. E aí você vai ficar batendo a cabeça, perguntando, não, mas passou, vai para. Ou você vai. Então tá bom, vamos mudar aqui, então. Vamos criar uma outra rota, que é isso que tá falando dessa rua sem saída, né? Dessa brincadeira, que é essa grande brincadeira da encruzilhada, né? Que chegar a galera e falar, e aí? E aí? O que vai ser criado aqui agora? Então, e é isso, e aí não tem. Às vezes tem que sair dessa, às vezes quase sempre, sair dessa zona de conforto para poder entender isso, né? E quando a gente está falando de uma relação a dois, então, eu acho que essa brincadeira, assim, honestamente, fica muito divertida também, porque aí parte primordialmente disso, assim, de repente o outro vai trazer um troço que, nossa, você não ia pensar naquilo, sabe? Não ia pensar naquilo sozinho, e a mesma coisa vice-versa, ou às vezes o que um tem, o outro tem, cria algo de repente que nenhum tinha, e aí vai ser muito fácil fazer, muito mais fácil fazer aquela travessa específica. Então, é esse o lugar, sabe? Tá aberto para essa brincadeira, sem mesquinharia, porque eu acho que isso tem a ver com essa parte da mesquinharia, assim, também, de não, eu já entendi, eu já sei como é que faz esse troço aqui. Essa é desse jeito, essa é a fórmula. Não dá, vai lá, boa sorte, aí não vai, aí não passa. E é isso, né? Então, está aberto, eu tô juntando essa parte da mesquinharia, porque depois ela vai trazer sobre esse local do dinheiro com a relação. Então é um pouco disso, sabe? Então a gente deixar de ser mesquinho, assim, sendo que o espírito, ele é tão vasto, ele é tão grandioso, ele é tão diverso para a gente achar que o nosso modal entendimento aqui é o que vai solucionar o negócio. Não, sabe? Sai dessa, tipo, é isso, tipo, sai dessa torre, quebra esse negócio, vai aprender de verdade a ouvir o outro, sabe? De repente vai por um lugar que você mal imaginava e vai ser fantástico. E que bom abrir espaço para que isso possa acontecer, sabe? Então é isso. Assim. Pode falar. Então. Não, na verdade, tu comentou uma coisa que eu já ia comentar. Tudo certo. Ah. Concordo contigo. Tá bom. Então tá bom. Bom, aí a noção que eu tenho aqui é exatamente ali da 132, que é isso que né, já começou assim dessa associação do dinheiro com as relações. Cara, é engraçado, assim, porque isso parte desse conhecimento primordial de si, assim. Por exemplo, eu fui vendo que é isso, assim, é uma pessoa que, para eu prosperar, é muito importante esse local de comunhar, é muito importante que esse dinheiro ele não venha de um lugar que é só meu, e ele também não vá para um lugar que é só meu. Então, Então, tipo, eu fui tocando esse terreno, fui entendendo isso, mas ainda, por exemplo, estava, sei lá, dentro de um trabalho de, sei lá, publicidade, fazendo um negócio ali para ganhar o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, só puramente, sabe? E aquilo começou a me adoecer de fato, assim, muito, porque não era a relação que eu queria, essa que é a questão, assim, não era a relação que para mim fazia sentido, sabe? Não era nem a minha fonte, então isso começa a brigar muito, né, com tudo nessa vida, na verdade, assim. E isso tem a ver, assim, com a coisa do encontro, assim. Se a gente perde, é isso, se esse encontro nasceu também primordialmente desse lugar que a gente estava falando ali, dessa raiz, do espírito, dessa comunhão de entregar algo bonito para o mundo, porque o nosso encontro é tão bonito assim, e se isso se perde e se torna um egoísmo profundo, arranca a raiz. Então, o dinheiro é a mesma coisa, se ele começa a virar
uma mesquinharia, uma ferramenta puramente, sei lá, para um jogo de poder, né? Uma coisa que não vai ser, que é bem egoísta mesmo, assim, que não vai ser celebrada, que não vai ser motivo de celebração, de ordenamento também, que isso é importante para a vida, pro e assim vai, mas isso empobrece a gente. Então, é aquele básico, né, de assim, trocas prósperas e raízes verdadeiras prosperam a gente profundamente. Então, entender essa fonte, assim, entender e se atentar de onde que nasceu, como direcional de para onde ir, né? Então, se eu estou vendo que a minha prosperidade nasce daqui, cara, a prosperidade está o tempo todo te guiando, né? Então, é entender essa guiança mesmo. Então, isso serve para relacionamento, isso serve para esse dinheiro. É óbvio que a gente precisa do dinheiro para si, também, claro, não é negando isso jamais. Mas talvez é isso, assim, é as formas de conseguir isso, de fazer isso acontecer, de como faz sentido para você, e assim vai, sabe? Pode falar. Alguém levantou a mão? Parece que eu vi que tu levantou a mão. Não? Ah, tá. Mas é isso que eu tinha falado também, então se a gente quiser falar à vontade. Kelly? Fala, depois eu falo. Posso falar, Kelly? Não, por favor. Não, vou te falar. Tá, vamos falar. Não, na verdade, eu ia trazer uma fala tua sobre essa questão da cultura, né, cara? Não tem como a gente trazer totalmente esses ensinamentos, né, da nossa cultura, ainda mais a ver com dinheiro, porque, cara, como é caótico aqui essa questão, lá no início que ela fala de 130, acho que né, financeiro, né, grana, infidelidade, sei lá o que, tudo que mexe nas nuances da relação. Então, o que a gente conseguir transformar, e vai ser só pelo experimento, entre erros e acertos, não erros e acertos, tentativas, pela experiência, acho que já vale a pena. E a gente vai ver o que funciona em cada um. Então não adianta. E isso eu trago um exemplo, numa terapia que eu fiz com uma paciente em acesso à raiva. Então eu fiz escrita com ela, eu fiz dança, fiz ela bater os pés no chão, socar um saco de boxe e nada. Eu falo, o que essa desgraça vai cessar essa raiva? Aí eu, pá, peguei um machado e ó, vamos pra mata. Pensei, já cortou uma árvore? E ela, não, nunca, não peguei nenhum machado. Gente, chorou, batendo tudo errado no machado, não tinha firmeza ainda, né? Mas chorou botando pra fora. Foi fantástico ver aquilo. Veio, claro, veio uma ferramenta ancestral, acionou esse lugar de estar na mata, todo o ambiente. Então, foi o quê? A partir do experimento que eu fui encontrando, porque ali, né, a fórmula certa. Não tem fórmula certa. Foi a partir da visualização, de observando com ela, conversando, pô, veio esse ponto, vou fazer isso. E foi incrível, ela conseguiu acessar uma raiva reprimida dela, a partir do machado e cortando uma árvore. Uhum. Então agora eu uso essa aí também, porque eu uso para mim. Desde criança, minha avó falava, tá com raiva, vai cortar lenha. E eu ia lá, cortar lenha com, sei lá, 7 anos, 6 anos. Minha avó ficava feliz da vida, né? Eu cortei bastante lenha. Esquentou muito a casa. Pode falar, você falar também. E, gente, eu tava bebendo uma aguinha. Bom, eu ia falar do dinheiro, né? Que vocês estão falando também aqui. Então, eu falei, vou aumentar essas páginas, até porque também não tinha anotação antes. Então, só adicionar aqui, eu tinha grifado, né? A mesma coisa, assim, que você falou. E eu deixei aqui uma frase que ela falou assim: esses problemas, né, de conflitos que envolvem trabalho, infidelidade, isolamento e dinheiro, resultam da falta de bênção do espírito e do apoio da comunidade, que ela trouxe, né? E aí eu só quero frisar a questão da bênção do espírito. Porque, assim, toda vez que a gente abre qualquer tema, né, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender como que vai chegar em cada pessoa. Né? Eu gosto muito de falar sobre as linguagens que a gente usa para acessar as pessoas. E eu fiquei refletindo aqui sobre a questão do dinheiro, como a Márcia trouxe, que é cultural e é uma coisa que realmente vai mexer com muita gente, assim, em lugares muito profundos, porque a gente tem a escassez enraizada, a gente tem uma luta, a gente tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo mundo já sabe, né? Contexto socioeconômico.
E aí, para quem sentir dificuldade em entender essa questão que ela trouxe no livro, nesse capítulo do dinheiro, né, que ela nos lembra que tudo precisa do contexto espiritual, é justamente isso. Tudo que a gente vai fazer, a gente só não pode deixar de ter atrás daquilo enraizamento espiritual. Então, se você acha que hoje você precisa, sim, de um trabalho secular, difícil e tal, para você ter dinheiro pro básico da sua vida, sabe? Até para tuas coisas supérfluas, pro teu profano, pro teu cotidiano, seja o que for. Apenas não esqueça que é oferenda para você, sabe? Então, assim, só a gente ressignificar o que a gente está. Porque, assim, senão entra em sofrimento mesmo, sabe? A gente começa a entrar numa luta, ela até falou, né? Luta com dinheiro e tudo mais. Porque a gente vai pensar, poxa, eu tenho que trabalhar 6 por 1, sabe? Para ganhar esse tanto aqui de dinheiro. E as pessoas xingam horrores, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que, sabe? E aí a gente entra ali numa energia que afasta a bênção do espírito. Então, é só a gente começar a mudar esse olhar, né? Seja para questões de propósito, de servir, seja para o teu cotidiano, para o teu trabalho de CLT mesmo, sabe? Para você comprar as coisas para você. Talvez você não chegou num local ainda que você sinta que está abençoado o suficiente para abençoar o outro. E está tudo certo. Contanto que você enxergue, você está oferendando para você, tipo, o alimento, o bem-estar, para que você esteja bem para trocar com o outro, sabe? Para que você esteja bem, porque o dinheiro na nossa sociedade, a falta de comida, a falta de roupa, muita coisa, vai afetar como a gente se relaciona. Não tem como a gente fingir que não. Então, assim, muito do nosso estado emocional vem desses locais, né? De carência, de escassez e de como a gente se sente perante o dinheiro. Porque, tipo, tem pessoas que ganham, sei lá, 3.000 e outros ganham 1.000. E tem diferença gritante, não é na quantia, na bancária, nem na conta bancária. É em como a pessoa se sente em relação ao que ela ganha. Então você vai ver uma pessoa feliz ali com pouco e outra pessoa super puta de raiva porque 3.000 não dá para nada, entende? Então, quando a gente volta esse olhar para esse ensinamento ancestral e encaixa na nossa cultura, é entender que precisa ter uma raiz espiritual. Então, este dinheiro está me servindo para quê? Sabe? A partir dele eu posso comprar o que, né? Se eu não posso comprar para o outro, eu me sinto melhor quando eu compro para mim, abençoo o outro, porque eu vou estar num estado de alegria, sabe? Você vai estar comendo bem, você vai com alimentação saudável. E quando dá também, a gente realmente participa com a comunidade. Porque todo o livro inteiro, o Sobofun sempre fala, você tem que devolver algo para a comunidade. Se o relacionamento tem que devolver algo, você tem que devolver algo. Então, realmente, as coisas precisam desse movimento para a gente abençoar a comunidade ancestral que a gente tem. Então, é só, eu acho que, e quando eu estava lendo, né, eu pensei, é só essa virada de chave, ela já vai fazer muita diferença. Muita mesmo. Lindo você trazer isso, até porque, por exemplo, a gente vê muito, né? E até por conta própria também, assim. Mesmo que é isso, sei lá, você tá num CLT, sei lá, desgastante, difícil, trabalhando umas coisas que você não acredita, sei lá, enfim. Mesmo que você decide que, cara, não faz sentido, então agora tem toda uma transição, né? Então, esse local da transição de carreira, se a gente tem esse olhar da ressignificação, como você está dizendo, a gente pode fazer isso de uma forma mais amorosa, né? Isso não precisa de repente ser despirocado, correndo, porque isso que eu tô fazendo é horrível, isso é o quê? Tipo, enfim, né? E isso ajuda muito, justamente nesse local de menos sofrimento, assim, tipo, que bom que então você teve essa percepção, né? Essa consciência, esse degrau de consciência que aquilo não faz bem para você, ou não é isso que você quer ofertar para o mundo. Mas é isso, existem degraus de construção agora, então, que vão ser feitos, né, para isso mudar. E você não precisa sofrer por não conseguir abrir mão, né, desse trabalho que está existindo ali agora completamente. Tem gente que consegue fazer de uma vez e que bom, mas tem gente que não, que vai precisar dessa transição, né? E aí nesse é um momento que geralmente gera muito sofrimento mesmo, assim, muito sofrimento, porque se a pessoa fica se sentindo meio presa entre dois mundos muito opostos, né? E como se estivesse crucificada ali no negócio. E é isso, não precisa ser, né? Pode ser uma coisa trabalhando pela outra, como de fato é, né? Então eu tô ali, esse trabalho agora tá me mantendo para que eu possa seguir sendo cada vez mais eu mesma, na verdade. Então ele vai me dar ali conjuntura para que eu possa fazer aquilo que eu acredito mesmo, né? Então, com esse dinheiro aqui, eu posso investir mais nesses cursos aqui específicos, eu posso fazer acontecer dessa maneira, então, enfim. É isso que a gente está falando, né? Então, esse dinheiro ele vai estar sendo ali oferendado
para algo que faça mais profundo sentido dentro de mim, assim. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, muito mesmo, assim. Sofrer menos, né? Com essas transições que pegam muito a gente, assim. E é isso. Quer falar? Agora, gente, inclusive, eu só tenho a anotação, tipo, só mais uma e tipo, dá 138. Então, se vocês tiverem aí alguma coisa nesse meio, pode mandar ver. Onde eu anotei aqui. Também anotei na 138. Vamos falar, então. Tá bom. Porque teve todo até engraçado você falou agora de transição, e aí depois, logo em seguida, ela estava falando desse tema, né, que a gente comentou agora, que foi o dinheiro. Ela foi falar sobre o processo de luto, de desconexão ali, né, com o parceiro que desencarna, que precisam de rituais para se conectar. E aí, até o que acontece se esses rituais eles não acontecerem e tudo mais. E aí, eu anotei lá embaixo, cadê, meu Deus? Essa parte diz assim: o relacionamento deve mudar e tomar uma nova dimensão. As pessoas precisam de rituais para poder se soltar, recompor-se e recuperar as forças. Essa é a forma de o espírito voltar a se mover dentro delas. Tem um livro, se eu não me engano, do marido dela, que fala sobre. Não, é dela mesma. Na verdade, não é um livro, é só uma entrevista sobre o luto que ela teve que viver durante um ano depois de um divórcio, né? E aí ela fala bem profundamente sobre os rituais de luto. Depois eu vou mandar o link lá no grupo para quem sentir de ler. É muito interessante. E aí, até aprofundo, porque aqui ficou meio, sabe, um pouquinho superficial, mas vocês vão entender que o negócio é muito assim, e aqui a gente não tem, né, esse negócio de viver a morte de uma forma mais solta, né? Existem outras culturas que cultuam a morte e o processo de desencarne de forma mais celebrativa, né? Menos dolorosa e triste, uau, sabe? Aquela coisa, um pedaço de mim se foi. E a gente está aprendendo aqui também, porque de fato não dá para permanecer. Eu acredito, né, que é extremamente importante que se mude esse status quo, porque, gente, é muito sofrimento, não dá. E aí a gente volta naquele negócio lá atrás de fazer um altar para a dor e ficar cultuando aquilo o tempo inteiro, sabe? E aí é você não querer sair desse local. Inclusive, teve uma anotação que eu fiz e Marcela estava falando alguma coisa, eu acho que foi lá nas páginas lá para cima. Aí eu até esqueci de comentar, que era sobre você. Lembrei, você falou sobre a gente aprender a dançar o nosso ritmo sozinho antes de dançar com o outro. E eu tinha anotado que a gente tem que aprender a sair das situações também, né? E não sempre querer ser salvo. Até que conecta com a questão das fórmulas prontas, porque quando a gente vai para um local simbólico, um local realmente físico, né? Encontros, grupos, que seja, e procura essa fórmula, essa forma de sair também de uma situação, se você se acostumar em ser salvo, você nunca vai conseguir sair do buraco sozinho, sabe? Então, se você não aprender a encontrar a sua saída, recebendo apoio, claro, você merece, você precisa, e se você sente que, né, precisa mesmo, aí é que você precisa. Se você não aprender, você sempre vai ser dependente de que alguém te salve. E aí a gente entra nessa coisa que está acontecendo, até religiosamente falando, que a gente precisar de um outro alguém, tão humano quanto a gente, para estar nos salvando, entende? Das situações, ou nos dando a luz. É muito bonito conversar com amigos, ouvir pontos de vista, é maravilhoso encontrar muitas saídas na encruzilhada. Agora a gente ficar dependente de de uma única forma para tal, também faz com que a gente nunca aprenda nada sobre nada. Então, essa coisa de aprender a dançar sozinho, de encontrar saídas no relacionamento e as saídas da própria dor também, sabe? Na criatividade mesmo, essa coisa de o que eu posso fazer que funciona para mim. Porque às vezes você vai ouvir uma pessoa falando e você vai tentar e não vai dar certo. E você pode se frustrar. Mas não é tipo o fim, sabe? Existe sim uma forma para você que você pode encontrar e fazer dar certo quando der. Mas voltando aqui de novo, porque senão eu vou me perder muito, na questão relacionamento, essa coisa do luto, da transição, eu só pensei nisso quando a gente não se recupera de relacionamentos passados, divórcios, etc. E já quer entrar no novo, né? Ela até falou, no Ocidente é assim, as pessoas, elas meio que se curam com outras pessoas. E aí elas não conseguem viver um processo de luto ali sozinhas, né? Até iniciar um novo relacionamento. E, gente, real, sabe? Imagina o fardo que é você querer viver o seu luto de um divórcio passado, que você não, tipo assim, você concluiu ali, né? No momento que, terminamos.
mas não concluiu internamente. E você entra num relacionamento com uma pessoa nova, sabe? Eu olho e penso, gente, peraí, vamos lá. Uma outra pessoa, entende? Tendo que passar pelo processo todo com você, que você não conseguiu passar sozinho. Então, aqui eu só quero deixar um ponto de reflexão pra gente entender que não dá pra, tipo, ir assim, sabe? Precisa do rito de passagem, porque isso é muito amoroso com você e amoroso com a outra pessoa. Porque a gente está aqui tentando viver os nossos ritos e nem sempre a gente vai saber lidar realmente com o luto do outro. Culturalmente falando, a gente não consegue ainda lidar com os nossos próprios lutos, né? De uma forma que, ok, toda vez que acontece uma morte simbólica, uma morte física, eu lido dessa forma. Eu percebo, né, aí é meu ponto de vista, que toda vez é uma grande surpresa. Toda vez é uma coisa, sabe, nova e uma invenção nova de como passar por isso. Então, vale a gente refletir sobre essa de ir de um relacionamento para o outro sem passar pelo rito que realmente finaliza aquilo ali, sabe, com muita beleza. Pode falar, você tá com a mão levantada? Não, já foi aquele comentou algo bem parecido que eu ia comentar. Eu ia falar dessa parte aí também sobre esse local do fim, das relações, assim vai, sobre essa compreensão profunda de com o fim, né? O que a simbologia desse fim, assim, que é quais faces minhas, né, na verdade, estão morrendo ali também profundamente. E não ter a resistência com isso, né? Porque não é sobre o fim da relação em si, mas quem eu era com ela e que foi morrendo ali também, né? Então, inclusive a água ela vai ajudando justamente na remoção dessa resistência, de entender que é isso, assim, talvez agora realmente eu não seja quem eu era, realmente não é. Eu também não sou aquela relação, então eu sou o que nasceu de mim daquela relação, né? E é isso o que eu profundamente levo agora. Então eu acho que talvez esse entendimento profundo esteja muito mais aí, né, de entender o que nasceu de mim, o que nasceu de mim, e ter o foco profundo nessa compreensão, né, eu acho que isso é o que faz toda a profunda diferença, assim, do que eu levo para os meus caminhos, assim, e é isso, na verdade é só isso mesmo, deixa eu anotar. A gente também é uma soma de todas as relações, né? Sim, Não sei nem identificar o que que é. Sei que a gente muda, se transforma, e a gente reconhece, pensa esses três caminhos que tu disse. Quem eu sou agora após isso, após essa relação, e os resquícios que deixaram nessa nova vida, né? Nova faceta, sim, nessa nova dimensão de vida, né? exatamente. Voltou. E aí, gente, as minhas anotações, elas acabaram, inclusive. Acabou ali na 138. Mas eu não sei, não conectei muito, não trouxe nada. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa ali até a 144. Eu também não. Não? Já foi minhas anotações. Kelly? Deve ter travado. Ela falou que a internet, que a energia lá não estava muito boa. Não. Não bateu isso, foi. Tá caindo. Bom, eu também. Deixa eu só parar a gravação aqui. Então, galera, muito obrigada. Muito bom acompanhar vocês até aqui. Vou parar aqui.